boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vou pedir para vocês a gentileza de vocês colocarem no chat a cidade e o estado de onde vocês estão me assistindo. É um prazer enorme estar aqui. Vou subir minha apresentação e aí a gente já fala um pouquinho mais aqui. Deixa eu só compartilhar minha tela. Então, está aqui. O objetivo de estarmos reunidos nesta noite é para falarmos de empreendedorismo, né? Além do empreendedorismo, a gente vai abordar o tema criatividade e design thinking na carreira e nos negócios. Esse é o meu grande desafio. Eu sou o professor Jadson, sou mestre, né? Sou o professor Jadson Alberto Borba. Essa é a minha breve apresentação. Eu sou mestre em engenharia de produção, sou especialista em administração de empresas, graduado em ciências econômicas e sou também técnico em plástico. Fui gerente geral de unidade na Forte Leve, em Santa Catarina e em São Paulo. Trabalhei na Tigre, fui gerente industrial em São Paulo, fui coordenador de produção em Joinville. Também fui gerente industrial na Duchas Corona, no Nordeste, em Sergipe. Fui gerente de uma instituição de ensino chamada Unisociesc, em Balneário Camboriú e em Blumenau. Dou aula desde 2001, então tem aí 23 anos, mais ou menos, que eu faço isso, em cursos de graduação, pós-graduação, presencial e à distância. Hoje, atuo como consultor de empresas, também atuo como mentor de carreira em Joinville e região, na cidade na qual estou sediado. Coordenei programas de pós-graduação e programas de capacitação em company, né? E a minha vida, então, é bastante eclética, como vocês podem ver aqui, né, nessa breve apresentação. Gente, eu trouxe aqui os objetivos, né, desse nosso bate-papo, dessa palestra. Escrevi aqui 3 parágrafos, e eles são apresentar os métodos inovadores para desenvolver suas carreiras e impulsionar os negócios, apresentar formas de geração de novas ideias, aí o Design Thinking vem para falar isso, para trazer essa pegada, na diferenciação de produtos ou serviços e na adaptação às mudanças de mercado. Também venho para falar do Design Thinking como ferramenta para estimular a criatividade, para resolver problemas de forma eficaz. E aí eu começo, né? Não tem como falar de empreendedorismo sem trazer os conceitos. E eu começo aqui com um conceito de empreendedorismo, né? Nesse slide diz o que é o empreendedorismo. E aí, eu gosto dessa definição do Dornelas. O Dornelas, no seu livro de 2008, ele diz que empreendedorismo refere-se ao envolvimento de pessoas e processos que, com o trabalho em conjunto, criam conceitos que, por sua vez, levam a novas oportunidades e, com a adequada implantação, criam novos negócios. E aí, o empreendedorismo, ele tem 3 bases, basicamente, que a gente traz. Primeiro é o empreendedor, e a gente, nos slides seguintes, a gente já vai falar desse empreendedor, de quem é esse empreendedor. No segundo momento, a ideia. Obviamente, também nós vamos falar da ideia, mas lá no finalzinho desse nosso bate-papo, mas a gente vai falar da ideia. E aí a gente tem um terceiro elemento, que é a organização. Então, veja, os elementos são o empreendedor, falaremos a seguir, a ideia, e aí a gente sempre traz, aqui quando a gente fala de ideia, que não necessariamente essa ideia é do empreendedor, né? Ele pode comprar uma ideia de alguém que já tenha patenteado alguma ideia, ele compra. Ele pode se fazer valer das ideias de amigos, de colegas, de forma lícita, de preferência, ou ilícita, né? E ainda usar de ideias que já estão prontas. Quando o empreendedor ele tem ideia de abrir uma franquia, por exemplo, de uma lanchonete, de um fast food, a ideia não foi dele, né? Ele teve a ideia de abrir o negócio, mas a concepção do negócio não é uma concepção que é dele, né? Então, ele está pagando para usar a ideia de um modelo, né, que alguém já desenvolveu. Enfim, né, ele também, né, pode se associar a alguém traz a ideia para ele e virar sócio no projeto dele, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ideias lá para frente, como eu já comentei, e aí a gente tem a organização.
E aí, muito diferente daquilo que se fala, né, no dia a dia, que as empresas elas surgem no quarto, surgem na sala, surgem na garagem, que as empresas surgem, né, na garagem, em qualquer outro lugar. Durante muito tempo se usava essa expressão, né, empresa que surgiu na garagem. E isso, nos dias de hoje, a gente diz que é um pensamento errôneo, ele não está certo, né, porque existe uma organização por trás. Vamos lá, né, gente? Se eu quiser montar uma empresa hoje, eu preciso, no mínimo, de um banco, de uma instituição que vai me ajudar. E esse banco estará atrás de mim. Eu preciso de um contador e, eventualmente, eu vou precisar de pessoas que me ajudem a administrar esse negócio. Então, né, quer seja um financeiro, quer seja uma pessoa para fazer o marketing digital, ou seja, existe uma organização. Se ela está na minha estrutura ou não, ou é terceirizado, ou são PJs, mas existe uma estrutura para administrar essa empresa, né? Ainda ontem, conversei com um aluno, ele falava sobre isso. A minha grande dificuldade no meu negócio é administrar a parte financeira. Eu preciso trazer alguém para me apropriar dessa parte financeira. Então, veja, ele está empreendendo nesse modelo que agora está muito em alta, né? Que é o dropship, que eu vendo mercadorias que nem estão em meu poder, né? Estão no poder do meu fornecedor. Eu vendo, ele embala com o meu nome, com a minha marca, e de lá mesmo ele despacha. E qual é a reclamação dele? Né, de que a parte financeira está muito bagunçada. Por quê? Porque ele não tem uma organização, e a organização aqui não é do verbo organizar. A organização, né, é de ter uma estrutura por trás de você. Então, aqui, né, conceito e os elementos do empreendedorismo. E aí eu trago uma pergunta, né? Quem é este tal de empreendedor? Né? Se um dos elementos do empreendedorismo é o empreendedor, quem é esse tal de empreendedor? E eu trago aqui duas imagens que elas são muito interessantes. Veja, essa imagem, ela está num museu na França e aparece dessa forma, né? Se a gente vê, é um barco, né? Aparentemente um barco à vela, num mar bastante turbulento. E neste quadro, que está nesse museu na França, diz assim: fronteiras, eu nunca vi uma, mas ouvi que elas existem na mente de algumas pessoas. Então, quando traz essa reflexão, né, que as fronteiras ou as barreiras existem na cabeça de algumas pessoas, demonstra que algumas pessoas não têm esse conceito de empreendedor, de querer fazer algo novo, né, de querer transformar o status quo no qual está inserido. Então, aqui é uma provocação, né? Se existe uma fronteira ou uma barreira, né, na cabeça de alguém, ele já tem uma característica que não é uma característica muito empreendedora. E aí, o Filion, ele traz esse conceito bem simples, né? Numa frase, ele diz que o empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Olha só, ele imagina, ele desenvolve e ele põe aquilo que ele imaginou e desenvolveu em prática. E aí eu escolhi uma imagem, né, trazendo aqui este empreendedor, né, que às vezes é uma pessoa comum, mas que ele tem um poder, né, um pouco diferente dos demais, né? E aí a gente já trouxe aqui também a questão de não enxergar barreiras ou fronteiras. Então a gente também vai ver as características de comportamento deste empreendedor. Um outro conceito, né, diz que empreendedor é um indivíduo com características empreendedoras, ou seja, um indivíduo com ideias inovadoras, e aqui vale uma pausa, né? Inovação é diferente de invenção, porque invenção é o inventar alguém, mas não necessariamente este inventar vai gerar renda, vai gerar receita. E a inovação está atrelado a inventar alguma coisa, ou, de novo, me apropriar da ideia de alguém, e isso virar renda, ter benefícios econômicos e financeiros. Que sabe correr riscos calculados, e essa é uma das características que a gente já vai ver a seguir, e possui organização para aplicar sua ideia. Né? E aqui vale os dois sentidos, né? A organização, como a gente trouxe, e a organização do verbo organizar. Essa imagem também ela é muito emblemática. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade,
Deixa eu só fazer um comentário aqui que eu esqueci. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou pedir para que vocês coloquem no chat, né? Talvez eu não tenha tempo de responder aqui, porque nós temos, né, uma limitação de tempo, mas, né, depois a nossa equipe poderá responder ou direcionar essas perguntas para mim e eu respondo para vocês. Então, olha essa imagem, né? Essa imagem é uma imagem do Nicolau Maquiavel. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, né? Mas o Nicolau Maquiavel, ele escreveu um livro que é um clássico da administração, um clássico da liderança, chama O Príncipe. Eu tive a oportunidade de ler esse livro 2 vezes, né? Eu digo que uma vez foi forçado no meu ensino médio, meu professor me forçou a ler, e a segunda vez eu li por livre e espontânea vontade, né, de um livro que, inclusive, a capa é muito parecido com essa imagem que a gente tem aqui, né, que é um livro, uma reedição do Príncipe da La Selva. E eu digo que esse livro, sem sombra de dúvidas, é o livro que eu tenho na minha estante que está mais riscado, ou seja, foi o livro que eu mais me identifiquei, que eu mais estudei esse livro. E o Nicolau Maquiavel, não sei se vocês já usaram, já ouviram alguém usar a expressão, né, quando a gente diz que uma pessoa é maquiavélica, né? Maquiavélica é como se fosse do mal, né? Mas não remete muito à imagem do Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, no seu livro O Príncipe, ele trata da liderança por justiça e não por ruindade, né? Então, esse termo, né, a pessoa é maquiavélica, não é adequadamente assertivo, vamos falar assim, né? Mas vamos lá, vamos voltar para cá. O Nicolau Maquiavel diz: empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades e são capazes de transformar ambos em vantagens. Ou seja, o empreendedor, ele identifica uma oportunidade, ele transforma aquela oportunidade em vantagem, ou uma dificuldade, né, que ele também transforma em vantagem. Às vezes, um problema, que pode ser um problema dele, ou um problema de qualquer outro, de uma organização na qual ele trabalha, e ele torna essa dificuldade, né, essa fragilidade, esse obstáculo, numa vantagem. E aí, aqui, né, eu trago algo que eu já tinha comentado que eu falaria, que é o comportamento empreendedor. Então, o Chiavenato, no seu livro de 2008, ele diz que existem 3 características desse comportamento empreendedor. Gente, existem outros autores que também, né, trazem as características do comportamento empreendedor aqui, uma questão, né, vamos lá, de preferência, né? Nas minhas preferências, eu escolhi o Chiavenato, e ele fala que o empreendedor, ele tem 3 características que são cruciais e distintas das demais pessoas. Então, veja, a gente tem necessidade de realização, autoconfiança e disposição para assumir riscos. Como a gente já tratou aqui da disposição para assumir riscos, aliás, a gente tratou aqui de riscos calculados, de assumir riscos calculados, eu queria começar falando dessa característica, né? Então, normalmente, quando a gente fala que o empreendedor abriu algum negócio, nos dias de hoje, muito comum, né? Uma startup, né? Uma empresa com base tecnológica, que tem escalabilidade, que tem, né, algo de inovador, né? As startups, ou mesmo um negócio convencional. Gente, ninguém faz isso se jogando no projeto. O mínimo de conta, o mínimo de cálculo, o mínimo de análise de risco é feita, né? Eu digo isso porque eu trabalho em projetos de startup com os meus alunos de graduação e a gente, né, todo semestre já faz, acho que, sei lá, uns 5, 6 anos que a gente trabalha em projetos de startup, e uma das coisas que a gente sempre trabalha são os cálculos, né? Qual vai ser o investimento necessário, quanto tempo eu vou ter o retorno desse investimento, e a gente trabalha em cenários, né? Cenários realistas, cenários pessimistas e cenários otimistas. Ou seja, né, o empreendedor que tem uma organização, que não começa, né, do nada, né, por necessidade, como a gente fala, porque ficou desempregado, e mesmo esse, ele faz um mínimo de cálculo, ele não se joga, ele não se atira no projeto. Claro, né, gente? Fazer cálculo não quer dizer
que o negócio dele dará certo por conta do cálculo que ele fez. Mas ele avalia os riscos, né? Se eu jogar aqui, se eu colocar meu dinheiro aqui, né, o que eu posso ter de vantagem ou desvantagem. Então, ele corre um risco, mas normalmente ele calcula. O segundo aspecto é a necessidade de realização. A gente nunca vê alguém dizendo: eu vou abrir uma barraquinha de cachorro-quente e vai ser o pior cachorro-quente da cidade. Vou montar uma banca de pastel e vai ser o pior pastel da cidade. Não. Né? Aí eu vou abrir uma startup que eu vou conectar, vai ser um marketplace, ou vai ser um dropship, ou vai ser qualquer modalidade, e vai ser a pior plataforma. Não, né? O empreendedor ele vai para abrir o seu negócio da melhor maneira possível. Por quê? Porque atrás daquele projeto ele quer se realizar. Ele quer abrir um negócio que dê para ele um respaldo, uma credibilidade, o mercado olhe para ele e fale, né? Olha, que negócio legal, que bacana, que inovador que você fez. Então, tem uma necessidade de realização, né? O empreendedor é diferente de um cidadão normal que entra todos os dias, bate o ponto, né? Entra todos os dias, cumpre o seu expediente e vai embora. Ele precisa se realizar. E um terceiro aspecto, não menos importante, é a questão da autoconfiança, né? Ele acredita no potencial dele mesmo. Eu brinco, né? Como eu coloquei aqui aquela imagem, né, do cidadão meio franzino, mas acreditando que ele tem os braços fortes. As meninas às vezes passam nessas paredes onde tem uma asa de borboleta gigante e fazem aquela foto, né? Aquela selfie, ou pedem para alguém fazer aquela foto. É como se elas, naquela foto, elas se empoderassem, né? E ali aumenta a autoconfiança. Então, o empreendedor, ele tem autoconfiança, ou seja, ele acredita nele mesmo, ele confia nele mesmo, ele não depende apenas da opinião dos terceiros, ele tem esta característica. E aí, gente, obviamente, né, nós estamos falando aqui do empreendedor, mas quando a gente estuda o empreendedorismo, tem um outro elemento que é o intraempreendedor. E aí eu coloquei, né? E sobre o intraempreendedor, quem é ele? E aí, o nosso slide, né, eu trago esse autor, e, né, o Hashimoto também escreveu isso, e ele diz que o intraempreendedor é um colaborador da empresa que inova, identifica e cria oportunidades de negócio, monta e coordena novas combinações ou arranjos de recursos para agregar valor. Então, vamos pegar esse conceito aqui trazido pelo Hashimoto e nós vamos fazer uma análise, né? Gente, se esse intraempreendedor, ele inova, identifica, cria oportunidades e trabalha para tirar essas oportunidades do papel, a diferença deste cidadão, deste profissional para o empreendedor, basicamente é uma. O empreendedor, aquele que monta o seu negócio, ele coloca em risco o dinheiro dele. E o intraempreendedor, o que ele coloca em risco é o emprego dele. Porque se aquilo que ele trabalhar, se aquele projeto que ele trabalhar não der certo, ele perde o emprego. No máximo, ele não vai perder o dinheiro dele. Então, ele tem todas as características do empreendedor. A única diferença aqui é que ele corre riscos com o dinheiro dos outros e não com o dinheiro dele, né? Então, algumas pessoas têm características empreendedoras, mas não querem empreender com o seu dinheiro, né? Gente, eu posso dizer para vocês que eu já fui empreendedor, né? Eu já abri um negócio, esse negócio ficou aberto durante uns 2, 3 anos, e eu não me vi como um empreendedor, né? A vida de empreendedor, para mim, ela não serviu. Mas quando eu avalio, e nós já vamos fazer uma autoavaliação aqui, quando eu me avalio como profissional, eu tenho características empreendedoras. Eu, Jadson, como profissional, tenho características empreendedoras, mas eu prefiro empreender com o dinheiro dos outros. E é por isso, né, que eu escolhi fazer o que eu faço hoje, né? Trabalhar com consultoria, trabalhar com mentoria. Então, eu estimulo as pessoas a pensarem de uma forma diferente. Eu identifico oportunidades, como diz aqui, e eu monto estratégias para tirar aquelas oportunidades do papel.
para melhorar aquela situação, para mudar o status quo. Então, eu me identifico muito como intra, como empreendedor eu não fui. Não deu certo, foi um negócio que eu não curti, e é uma página virada já há bastante tempo na minha vida, mas só para a gente entender. Então, às vezes, você tem profissional características empreendedoras, de questionar o status quo, de querer fazer as coisas de uma forma diferente, de pensar, idealizar e tirar aquilo que você pensou, idealizou do papel. Isso são características que te diferenciam como profissional. Isso eu comento sempre com os meus alunos. Se a gente entrar todos os dias e fizer todos os dias a mesma coisa, que garantia que eu tenho de que um dia uma oportunidade nova vai surgir para mim? Foi-se o tempo, gente, em que a gente entrava, baixava a cabeça e fazia as coisas sempre da mesma forma. Aliás, se a gente buscar na história da administração, isso tem uma explicação. A gente sai, no final de 1800, 1870, mais ou menos, a gente sai de uma era do artesanato, onde, vamos lá, lembrem do artesão, quando você encontra um artesão pintando um quadro, você vê lá uma pessoa pintando um quadro, ou com um azulejo, um piso, um monte de tintas pintando lá e fazendo alguma imagem, ou alguém enrolando arame e fazendo uma bicicleta, uma bateria, uma moto, ou qualquer coisa desse sentido. Essa pessoa é um artesão. O que ele tem com ele? Ele tem a concepção, é ele que concebe e ele que executa. E aí a gente sai dessa era artesanal e a gente entra na era industrial, com a Revolução Industrial. E o que acontece na história da administração? A gente estuda isso. O Taylor e o Ford, eles entram no modelo de padronização, e aí eles desassociam a concepção da execução. O filme Tempos Modernos do Charles Chaplin, ele demonstra bem isso, a sátira do Charles Chaplin a este modelo industrial, onde ele sai, no filme, repetindo um movimento, repetindo uma determinada atividade. Ele está dizendo que esse modelo da Revolução Industrial, e principalmente pautado na administração científica, ele está muito na robotização do trabalho humano, ou seja, a concepção não diz mais respeito a esse trabalhador. A concepção, ela vai dizer respeito a pessoas que estão trabalhando num outro lugar, num escritório ou qualquer coisa nesse sentido. Então, este modelo, inclusive, muito tempo depois, ele é colocado em xeque, pelos psicólogos que entraram dentro das organizações, pelo movimento das relações humanas, pelo movimento da administração comportamental, a teoria comportamental, ele é colocado em xeque. E aí o que acontece? Nos é devolvido a nossa capacidade de criar e até estimulado. As empresas promovem movimentos para estimular a capacidade criativa, e vai ser um dos últimos assuntos aqui da nossa noite, falar exatamente da criatividade. Eu vou fazer uma provocaçãozinha para vocês no final. Então, veja, quando você, trabalhador, vamos fechar aqui esse parênteses, quando você, trabalhador, é demandado, ou seja, a empresa pede para que você coloque a sua capacidade criativa em prática, a organização onde você trabalha, qualquer que seja a organização de serviços, comércio ou industrial, quando eles pedem para você colocar a sua criatividade, quer seja num programa estruturado de inovação, ou quer seja em programas de melhoria, ela está te devolvendo a capacidade criativa e te estimulando a pensar, como a gente diz, fora da caixa. Então, veja, se você tem características ou é estimulado a pensar de forma diferente naquilo que você faz, você já tem um espírito intraempreendedor. Durante algum tempo, a gente estudou o intraempreendedorismo apenas voltados aos cargos dos executivos principais. Então, a gente acreditava que o empreendedor, ele montou uma organização, essa organização deu certo, e chega numa hora que ele se cansou daquilo. E aí ele traz um executivo para administrar o negócio para ele. E a este executivo,
era dado o título de intraempreendedor. Isso, né, a gente estudou erroneamente durante muito tempo. Não, o intraempreendedorismo ele não está apenas associado a esse executivo principal. Não estou dizendo que ele não tem, né, mas o intraempreendedorismo está em todas as pessoas, em todas as áreas, dependendo, né, de como você estimula a tua criatividade. E aí eu trago um teste, né? Resolvi fazer um teste aqui com vocês. Queria que vocês pensassem rapidamente. Eu vou fazer as perguntas aqui e vou pedir para que vocês respondam. E aí vocês vão responder sim ou não, né? Vou pedir para que vocês abram aí um bloco de notas no celular, abram, né, um papelzinho, uma caneta. Até vou dar um tempo aqui e a gente vai colocar as perguntas. Então, a primeira pergunta, ela começa assim: seu desejo de fazer as coisas funcionarem melhor ocupa tanto do seu tempo quanto o cumprimento do dever de mantê-las como são? Vou repetir. Seu desejo de fazer as coisas funcionarem melhor ocupa tanto do seu tempo quanto o cumprimento do dever de mantê-las como está? Ou seja, você passa metade do seu tempo pensando como você pode melhorar aquela atividade e metade do seu tempo executando? Sim ou não? Responda sim ou não para mim, por favor. O segundo, você se entusiasma com o que está fazendo no trabalho? O que você faz te deixa entusiasmado? Sim ou não? A terceira pergunta, você pensa a respeito de novas ideias de negócio quando está dirigindo para o trabalho ou tomando banho, por exemplo? Você pensa, né? Você está fora do teu ambiente de trabalho. Fora do teu ambiente de trabalho, você pensa a respeito de novas ideias para melhorar o seu trabalho? Isso é comum para você? Terceira. A quarta, ela diz: você pode visualizar etapas concretas de ação quando considera maneiras para fazer uma nova ideia acontecer? Vou repetir. Você pode visualizar etapas concretas de ação quando considera maneiras para fazer uma nova ideia acontecer, né? Então, você pensou na ideia, você pensa em formas de colocar essa ideia em ação. A quinta, você enfrenta problemas de tempos em tempos para fazer coisas que excedem a sua autoridade, ou seja, você é daquele que questiona o status quo e você faz coisas que excedem a sua autoridade, né? Coisas que, às vezes, você tem que pedir desculpas por ter feito. A sexta, você é capaz de manter suas ideias ocultas, vencendo sua vontade de contá-las a todos, até que as tenha testado e desenvolvido um plano para a sua implementação. Ou seja, eu tenho ideias e estas ideias eu consigo guardar as ideias comigo até que efetivamente elas saiam do papel. A sétima, você já avançou com sucesso em tempos incertos, quando algo em que trabalhava parecia não dar certo? Você teve sucesso em tempos incertos? É algo que você trabalhava parecia não dar certo? Sim ou não? A oitava, você tem um número acima do normal de admiradores e críticos, né? Você tem pessoas que te odeiam e que te amam mais do que os outros? Sim ou não? A nona, você tem no trabalho uma rede de amigos com quem pode contar para ajudá-lo? Você tem no teu trabalho uma rede de amigos que podem te ajudar, né, se você precisar? Aí a décima diz: você se aborrece facilmente com as tentativas incompetentes dos outros para executar parte das suas ideias? Ou seja, né, você tem um grau de perfeccionismo e aí você se aborrece quando as pessoas não conseguem te ajudar, né, para executar as suas ideias? Sim ou não? Você pode pensar
em tentar vencer uma tendência natural, perfeccionista, de fazer tudo você mesmo e dividir com a equipe a responsabilidade por suas ideias, né? Você é perfeccionista a ponto de querer fazer tudo, ou você consegue dividir com a equipe essa responsabilidade por suas ideias? E a 12ª e última, você estaria disposto a abrir mão de uma parte do seu salário em troca da oportunidade de testar sua ideia de negócio, se as recompensas pelo sucesso fossem adequadas? Ou seja, você trabalharia numa organização em que o patrão dissesse assim: você abre mão do seu salário e você vai ganhar pelo resultado daquilo que você implementar? Você estaria disposto a isso? Então, essa é uma pergunta, né? E a nossa 12ª e última pergunta. E aí a gente tem o resultado. Vamos ver, né, como é que vocês se saíram. Eu queria que vocês contassem para mim, por gentileza, quantos sim e quantos não vocês marcaram. Vou dar um tempinho aqui, marquem para mim quantos sim e quantos não vocês marcaram aí, né, destas 12 perguntas que a gente respondeu. Por favor, marquem aí, contem quantos sim e quantos não. E aí eu trago aqui o resultado. Se você respondeu sim mais vezes do que não, é provável que já esteja se comportando como um intraempreendedor. E aí, obviamente, né, gente, se você respondeu mais não do que sim, né, você não tem ainda tantas características intraempreendedoras como deveria, né? Então, aqui eu queria trazer esses conceitos iniciais, são importantes, né? Porque a gente está trabalhando e vai trabalhar o Design Thinking, tanto para a nossa carreira quanto para os negócios, mas eu queria trazer essa reflexão a respeito do empreendedorismo. Não tem como a gente falar de uma ferramenta, inclusive o Design Thinking é uma metodologia empreendedora, é tido como uma metodologia empreendedora, sem a gente estudar o empreendedorismo, o elemento, né, um dos elementos, dos 3 elementos, que é o empreendedor e o intraempreendedor. E aí, fechamos aqui. Eu queria trazer aqui para a gente começar a discutir o segundo tema, né, desse nosso bate-papo que a gente tem aqui, que é o que é Design Thinking, né? A gente tem aqui duas palavras, né? O thinking é de pensamento, né? E aí a gente está falando de design, né? De desenvolvimento. O que é o design thinking? E aí a gente tem, né? Design thinking é uma abordagem para a inovação centrada no ser humano. Olha o detalhe, centrada no ser humano, que utiliza o kit de ferramentas do design para integrar as necessidades das pessoas, as possibilidades da tecnologia e os requisitos para o sucesso do negócio. Vamos repetir? Design Thinking é uma abordagem para a inovação centrada no ser humano, que utiliza o kit de ferramentas do design, então por isso que a gente busca lá no design, para integrar as necessidades das pessoas, as possibilidades da tecnologia e os requisitos para o sucesso do negócio. E aí, gente, eu trago essa imagem que a gente vai ver ela agora e a gente vai ver ela lá no final, né, do nosso bate-papo aqui, né, que ela traz algumas etapas, algumas não, né, as etapas do Design Thinking. E aí veja o sentido das setas também, né? Então, a gente primeiro começa usando de empatia, né? Como que é usar de empatia? A gente já vai falar, né? Mas usar de empatia é eu me colocar psicologicamente no lugar do outro. Então, quando eu vou desenvolver alguma coisa, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Vou desenvolver uma nova metodologia de trabalho, um novo produto, um novo processo. A primeira coisa que o Design Thinking pede é para que você use de empatia, para que você se coloque no lugar do outro. E é muito comum no Design Thinking as pessoas irem no Gemba, né? Gemba para os japoneses é onde as coisas acontecem. Então,
é ir no Gemba, né? É fazer entrevistas, é o olho no olho para entender as necessidades desse cliente. Uma segunda etapa é, a partir daquilo que você entendeu, né, que você possa definir como aquele problema pode ser resolvido. Né? Tem uma grande indústria de software que foi desafiada a pensar num aplicativo para ser usado no agronegócio. Então, veja, né, uma empresa de tecnologia foi desafiada para pensar num aplicativo que fosse usado no agro. Gente, vamos lá, né? Como vocês imaginam que é o ambiente do agro? É num ambiente fechado, com ar-condicionado, com iluminação controlada, com temperatura controlada. Não é nada disso, né? Ah, mas você tem um trator lá, uma colheitadeira, onde ele trabalha no ar-condicionado. Ok, mas quando ele desce da colheitadeira, ele está no meio do barro, no meio da terra, no meio da lama. Né? A iluminação não é a iluminação ideal, então imagina você com o celular operando um aplicativo, né? E esse aplicativo você tem que né, segurar ali a iluminação para ela não ofuscar a tua tela, né? Então, eu uso de empatia e vou no Gemba, onde as coisas acontecem, fazer entrevista, olho no olho, como eu já falei aqui, e ver as situações reais em que aquele aplicativo é usado. A partir daí, eu preciso definir o que é, né, a partir daquilo que eu li, o que eu tenho, né, de características. Ah, então eu tenho uma iluminação ruim, uma temperatura ruim, um ambiente que não é de temperatura controlada, que eu tenho ações do tempo, enfim, né? E aí eu vou tentar idealizar. Então, veja, eu vou para uma terceira etapa, que é idealizar. Idealizar é tirar, pensar como aquela ideia, aquilo que eu vi, aquela necessidade que eu vi, como é que eu consigo tirar aquela ideia do papel. E aí, gente, a sugestão aqui é que eu crie um protótipo, né? Um protótipo, gente, pode ser, por exemplo, pegar aquelas telas que eu imagino para esse aplicativo e colocar num Canva, no aplicativo do Canva, e eu vou criar este modelo de tela no Canva. Então, eu vou criar um protótipo. Gente, olha o que acontece. A partir do momento que eu crio um protótipo, eu volto no meu usuário. Né? A seta está mostrando isso. E se eu não entender como prototipar, eu volto na idealização e eu fico fazendo um looping aqui, se for necessário, até o momento de eu validar com o meu cliente e eu testar o modelo. A partir do momento que eu testei e deu certo, o que eu vou fazer? Eu vou implementar a ideia. E aí eu saio do protótipo e eu entro na implementação da ideia, ou seja, a ideia foi validada, deu certo, agora, efetivamente, isso pode virar um produto. Gente, as formas de prototipar são as mais diferentes possíveis e a gente também vai ver aqui na frente, né? Mas eu quero voltar para aquela ideia de que o Design Thinking é sobre pessoas. A gente falou aqui, né, que o Design Thinking é uma abordagem centrada no ser humano. Então, eu quero trazer aqui essa analogia que o Design Thinking é sobre pessoas. Olha só, né? A gente, uma série de elementos, eu tenho aqui a inovação emocional, né? Eu tenho aqui a inovação funcional, a inovação de experiências, a inovação de processos, eu tenho, né, num círculo desse negócios, no outro tecnologia, e eu tenho as pessoas, que elas vão, teoricamente, fazer uma análise de tudo isso. Não existe, gente, ainda, né, a não ser que vocês desenvolvam, mas não existe ainda uma ferramenta que automatize o processo de Design Thinking. Eu chego lá e falo, olha, eu quero tal coisa. E ele vai rodar o Design Thinking criando uma solução para mim. Então, as pessoas é que regem todo esse processo. Então, Design Thinking é, sim, né, uma experiência, uma ferramenta, uma metodologia nos quais está baseado nas pessoas. Qual é a missão, então, né, do Design Thinking? Traduzir observações e percepções. Da onde, gente? Observações e percepções que eu tirei lá na empatia, né? Quando eu me coloquei no lugar do meu usuário.
em produtos e serviços para melhorar a vida das pessoas. Então, de novo, eu observo, faço as percepções, né, com uma série de ferramentas, e aí eu vou buscar soluções para melhorar a vida das pessoas. Gente, de novo, o Design Thinking não é só para negócios. Eu posso trazer o Design Thinking para a minha vida. Eu posso usar, ao invés de analisar um produto, um aplicativo, eu posso pensar na minha carreira profissional. Como é que eu posso melhorar a minha carreira profissional usando uma metodologia como essa, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo, né? Ele é um exemplo, não é de agora, ele não é novo, né? É um exemplo da Positivo, mas ele fez uma analogia, né? Esse exemplo acho que é 2010, mas a gente usa porque é um caso bem comum aqui do Design Thinking, né? A Positivo, quem é a Positivo? Líder do segmento de tecnologia educacional no Brasil, né? Então, ela trabalha com tecnologia educacional. Eles queriam entender o que os brasileiros de baixa renda esperavam de um computador. Então, veja, eles têm uma necessidade. Eles precisam entender o que os brasileiros de baixa renda esperavam de um trabalhador, de um computador, desculpa. E aí, a imagem aqui atrás, ela mostra um cenário, né, de uma comunidade, né? Se a gente olhar aqui, a gente está vendo uma comunidade lá atrás. E em 2008, eles contrataram o IDEU, né, um instituto, esse instituto, equipe mais gestores da Positivo. Então, veja a importância desta equipe, né, terceirizada, mas os gestores da Positivo visitaram 10 casas na periferia de São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Aqui, obviamente, a gente está vendo uma comunidade, né, quer seja no Rio ou em São Paulo. Identificaram 2 fatos. O fato 1, na maioria dos lares, o computador ficava, naquela época, na sala. Portanto, parte da decoração. Havia, então, o desejo por um visual mais chamativo, né? Visto que ele ficava na sala, ele praticamente era um adereço na sala. E o segundo aspecto, o segundo fato, é que a maior parte dos clientes da Positivo, naquela época, não tinha um carro. Ou seja, havia uma demanda por uma maneira prática de transportar o computador em caso de reparo. Então, veja, aqui é o uso da empatia. Eu estou indo e tentando entender a necessidade das pessoas e eles identificaram isso em 10 lares. Qual foi o resultado? Essa linha intitulada Faces. Gente, lá em cima da CPU tem um pega-mão. É incrível, né? Mas lá em cima tem um pega-mão, tem uma setinha indicando que é um pega-mão, porque, de novo, né, foi dito que a maioria das pessoas não tem carro, então eles precisam carregar para levar para o concerto. E aí, um segundo aspecto é que é um bem decorativo, né, que fica na sala, né, sabe-se lá o tamanho desses domicílios, mas fica na sala. Então, foi criado, né, um computador cuja a aparência ela podia ser alterada. Então, veja, está ali a mão de uma pessoa puxando uma tela e colocando, como o nome sugere aqui, colocando uma face nova, uma moldura nova. Resultado, 12 mil unidades vendidas nos primeiros 15 dias de venda. Foi um sucesso. E aí, saiu, né, em 2010, em maio de 2010, na Folha Online, né, a reportagem diz: Positivo Informática tem lucro de 37,8 milhões no primeiro trimestre de 2010, ou seja, uma alta de 344%. E aí, gente, a reportagem ela vai trazer, né, menção a isso que a gente viu aqui. Então, veja, né, aqui está mostrando as faces, né, que esse computador pode ter, né, de novo, está mostrando na parte superior da CPU um pega-mão, né, uma forma para eu carregar, e aí o resultado que eles tiveram. Então, Design Thinking é sobre isso, né? O primeiro aspecto é sobre empatia, eu entender a necessidade
desse meu cliente. E aí, eu trouxe aqui os pilares, né? A gente já falou de empatia. Num segundo momento, é a colaboração, porque o design thinking não é um pensamento sozinho, não sou eu que vou fazer. Se a gente olhar aqui, né, nesse caso do positivo, dizia que uma equipe, os gestores do positivo, então é um trabalho colaborativo. E um terceiro aspecto, desculpa, é a questão da experimentação, que a gente já tratou aqui como prototipagem, né? Prototipe, cria um mínimo produto viável, por exemplo. Então, esses são os pilares. E aí a gente já tinha comentado, né, rapidamente sobre empatia, mas a gente traz aqui um conceito de empatia que é a tentativa de ver o mundo através dos olhos dos outros. É eu me colocar psicologicamente no olhar do outro, me colocar psicologicamente, né, na situação do outro, como o outro se sente. Veja, o exemplo da positiva é como o outro entende uma necessidade de computador, não sobre a minha ótica. E aí a gente usa muito um termo que é o termo pivotar, né? Quando a gente faz aquele retorno, eu fiz o protótipo e volto, eu estou pivotando, né? Eu estou criando uma oportunidade de eu voltar e testar aquele meu modelo, né? Sempre que necessário. Ainda compreender o mundo por meio das emoções e experiência alheia. Eu, de novo, me colocar psicologicamente no lugar do outro. Um outro elemento, um dos outros pilares que a gente trouxe aqui é a colaboração, né? E cada vez mais, né, gente, vamos lá, cada vez mais o mundo deixa de ser individualista e ele passa a ser cada vez mais colaborativo. Aliás, a gente usa uma expressão, né, quando a gente trata do desenvolvimento, que é a cocriação. A cocriação é uma criação conjunta. Foi-se o tempo, né, em que a gente desenvolvia as coisas sozinhos. Até eu tenho um exemplo, né, para trazer aqui. Há uns 2, 3 semestres atrás, eu estava dando aula na graduação, e aí a gente estava conversando com os alunos. Eu tinha um aluno de uns 19, 20 anos, né, e a gente estava falando, era um curso de análise e desenvolvimento de sistemas, e eu perguntei, né, por que você escolheu fazer esse curso? Lá no meio do semestre, e o aluno disse, porque eu cansei de trabalhar com pessoas, eu cansei de depender de pessoas, e por isso eu resolvi fazer o desenvolvimento de sistemas, porque é um curso que vai trabalhar eu e o computador, né? Eu bati nas costas dele, eu falei, talvez você esteja um pouco enganado, né? Porque se a gente está falando aqui, né, de desenvolver um aplicativo e ter que conversar com o cliente, de eu desenvolver um site, de eu desenvolver um computador e ter que conversar com o cliente, o mundo está cada vez mais colaborativo. A cocriação, né, o trabalho em conjunto, o trabalho em equipe está cada vez mais presente nas organizações. Então, a colaboração está aqui, né, uma frase que diz, todos nós somos mais inteligentes do que cada um de nós. Quando a gente junta, né, as nossas experiências, os nossos conhecimentos, a gente constrói situações e condições melhores. E aí, um terceiro pilar é a prototipagem, né? E a prototipagem torna as ideias tangíveis. Então, eu tenho que pegar aquela ideia que surgiu e prototipar, criar um protótipo. E a gente vai falar um pouquinho das formas de prototipar, né? Então, eu trouxe aqui a prototipagem, o protótipo de papel, vai mostrar uma imagem, uma landing page, que a gente também vai ver aqui. Eu posso prototipar através de um vídeo explicativo, através de um pitch, de um discurso, ou através de um mínimo produto viável. Então, veja, uma prototipagem de papel parece ser um negócio muito básico, né? Mas, veja, este exemplo está mostrando a criação de telas de um aplicativo. Gente, como foram criadas essas telas? Essas telas foram criadas num papel, né? E ali do lado tem uma imagem até meio pitoresca, né? As pessoas colocando esta tela de papel numa moldura de um Apple, né? De um iPhone. Então, como se estivesse simulando esse modelo, né? No Apple. Se a gente olhar ali, né? Nessa imagem,
essa tela ela vai para cima, então, além da tela que está ali, nós temos mais duas telas, é como se a gente estivesse passando a tela, né? E para o lado também a gente tem mais duas telas. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem 5 telas. Olha que interessante. Você fala, pô, mas isso é muito básico. Gente, mas a prototipagem, o protótipo, ele é básico. Ele não é para ser robusto. Você está criando um modelo de como aquele produto deveria ser. Aí a gente tem, opa, acabou fugindo ali a palavra page, a gente tem a landing page, né? Ah, mas eu preciso fazer um site, eu preciso fazer um aplicativo. O que eu faço? Eu vou lá e crio uma página, né? Que eu vou colocando elementos e essa landing page simula vamos lá, esse site, esse aplicativo que eu estou criando, né? Então, eu crio uma landing page e eu vou colocando informações ali, simulando o uso, né, de um site ou de um aplicativo. Ainda, né, gente, uma outra forma de prototipar é fazendo um vídeo explicativo, né, dizendo qual seria o passo a passo. Hoje a gente tem, né, condições de fazer aqui um PPT e eu posso criar um PPT, fazer uma narrativa dentro do PowerPoint, né, do PowerPoint do nosso computador, do pacote Office. Eu crio os slides e eu faço o que a gente chama de PPT narrado. Então, eu também posso fazer um vídeo a partir de um PPT narrado, explicando como vai ser o passo a passo daquele aplicativo, daquele produto que eu estou desenvolvendo. Ainda, através de um pitch, né? O pitch é um discurso, é uma explicação, então você vai tentar explicar para o teu usuário quais características você entendeu dele, que aquele produto precisaria ter, né? O que você entendeu e como aquele produto aconteceria. Esse pitch, ele pode ser feito através de um tutorial, né, de telas ou através de slides também, e eu apresentar este pitch, né, com essas telas que estão aqui. E aí, é muito usado nos dias de hoje o MVP, essa expressão do MVP, que é o mínimo produto viável, né? O inglês, ele tem, né, uma nova nomenclatura, mas é o produto mínimo viável, normalmente a gente usa no Brasil, né? Então, o produto mínimo viável. E aí, gente, aqui está a imagem de um carro autônomo, né? Por exemplo. Mas eu vou trazer aqui, né, alguns exemplos que sempre que a gente fala de produto mínimo viável, eles são usados. O iPhone, hoje, né, nós estamos na 15ª versão, né? Estamos no iPhone 15. Mas esse iPhone 15 já foi o 14, já foi o 13, já foi o 12, o 11, o X, né? Não teve o 9, né? Teve o 8. Veja, a cada iPhone deste que é lançado, a Apple nos entrega, a mim não, porque eu não tenho, né? Mas entrega ao usuário a oportunidade de usar um produto e ele pode colaborar com a Apple dizendo algumas, vamos lá, algumas funcionalidades que poderiam melhorar, né? Gente, a gente tem, quando a gente fala do iPhone, a gente tem o Pro, né, que são 4 câmeras, me corrijam se eu estiver errado, mas a gente tem o Pro, que são 4 câmeras. Gente, no iPhone 1 não tinham 4 câmeras, no iPhone 2 não tinham 4 câmeras, né? E a gente, né, foi perceber as funcionalidades sendo acrescentadas à medida, né, que esse produto era testado. Então, o MVP é o mínimo produto viável. Se eu vou desenvolver um site, um aplicativo, eu vou entregar com as funcionalidades básicas e, a partir destas funcionalidades básicas, eu vou acrescentar mais funcionalidades à medida, né, que o meu cliente for experimentando. E aí, gente, já estamos caminhando aqui, né, para os finalmente do nosso bate-papo. Eu trago aqui a palavra ideias. Muitas vezes eu ouço nas aulas que eu dou, nas visitas às empresas, as pessoas dizendo assim: eu não sou criativo. Eu, comparado ao fulano, eu não tenho criatividade nenhuma, né? Eu não sou criativo. Eu não sei gerar ideias. Ideias são coisas muito
muito perigosas para mim, ideias eu deixo para os outros. E aí, eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu falei lá no início que a gente faria isso. Se eu falar para você pensar em milho, pensa em milho, o que vem à sua mente? Vamos ver se na imagem que eu vou mostrar tem isso que você pensou. Eu estou falando para você pensar na palavra milho. O que vem à sua mente? Vamos lá, milho. Eu vou mostrar uma imagem. Como você pensou em milho? Gente, normalmente eu faço essa brincadeira, né, esse exercício, e tem gente que pensa em bolo de milho, em pamonha, né? Mas tem gente que pensa no milho in natura, como ele está ali. Tem gente que pensa no milho já debulhadinho para comer com colher. Tem gente que pensa no milho de pipoca e tem gente que pensa na espiga de milho. Como você pensou no milho? Eu falei uma palavra para você e eu quero saber como você pensou no milho. Né? Como foi, né, que você pensou. Se você quiser colocar no chat aqui, né, fique bem à vontade. Então, como você pensou a palavra milho? Aí eu vou lançar um novo desafio. E se eu falar agora especificamente de espiga de milho e pedir para você pensar em uma forma de separar os milhos da espiga, o que você pensaria? Vai lá, vamos fazer esse exercício. Né? Você já deve ter comido na praia, por exemplo, você passou para comer o milho e a pessoa perguntou para você, no potinho ou na espiga? Você já deve ter tido essa experiência, no potinho ou na espiga. E aí você fala, no potinho, como a gente tinha aqui, milho no potinho. Eu quero milho no potinho. Eu quero comer esse milho com uma colher. Pensa de que jeito que você separaria o milho, o amarelinho, da espiga de milho. Talvez você tenha pensado, né? Uma faca, como o cidadão lá, né? Da barraquinha de milho, né? De milho verde, milho cozido, ele faz. Ele pega uma faquinha e ele vai tirando, né, os milhos separando os milhos da espiga. Ou você pensou em algo nesse sentido aqui? Se você não pensou, alguém pensou antes de você, né? Ele criou um dispositivo que é uma faca e ele é composto por uma faca e um reservatório e ele vai descendo e esse conjunto de facas vai limpando a espiga de milho, tirando os grãos do milho e já coloca no potinho. Olha que legal. Talvez, né, você não tenha sido tão engenhoso assim, tenha pensado apenas na faca, numa colher, num garfo, sei lá de que forma que você pensou. Mas eu vou fazer um outro exercício com você. Eu vou dar um exemplo para você de como a sua criatividade pode ser estimulada. E quando a gente está numa atividade prática, numa sala presencial, eu, de fato, levo estes elementos que eu vou apresentar na próxima imagem, na próxima slide. Então, eu vou estimular a ideia de vocês. E aí, se eu chegasse com estes materiais, fita crepe, palito de picolé, barbante e papel sulfite, e lhe pedisse para que, em conjunto com seus colegas de turma, vocês construíssem uma torre alta e sustentável aos meus sopros. E eu digo, gente, vocês vão construir uma torre, vocês têm que construir a torre mais alta e mais sustentável, porque eu vou chegar, né, nessa torre e vou fazer que nem o lobo mau na casa dos 3 porquinhos, né? Eu vou soprar, 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 e a torre de vocês não pode cair. Gente, é certo, né, que as pessoas vão juntar, e aí, olha só, colaboração para construir algo que seja atrativo, que seja bonito, mas que tenha sustentabilidade, que seja alta. E eu já vi
muitas. Eu tenho filmagens, eu tenho fotos, eu deveria ter colocado aqui no slide, né? Acabei esquecendo. Na verdade, não me ative, mas poderia colocar das equipes construindo essa torre. A experiência é fantástica, né? Então, eu estimulo a criatividade, a geração de ideias, ela pode ser estimulada, né? E aí eu digo, né? Escrevo aqui que elas de fato podem ser estimuladas. Então, quando a gente pensa que ideias, elas não são coisas para mim, que eu não sou criativo, talvez porque você não receba estímulos, você não seja estimulado para pensar de forma diferente, para pensar em fazer aquilo que você faz de uma forma diferente, ou em oferecer aquele produto, aquele aplicativo, aquele site, aquele software, né, de uma forma diferente. Eu tenho certeza que todos nós temos capacidade criativa e todos nós temos capacidade de ainda pensar numa maneira diferente, numa estratégia diferente de colocar aquilo que a gente idealizou no papel ou efetivamente em funcionamento. Então, meu desafio aqui seria este, né? E aí eu já estou finalizando aqui, né? Faltam mais 2, 4 slides, talvez. A gente tem da onde as ideias vêm. Então, estou trazendo aqui algumas fontes de ideias. Primeiro, as ideias elas podem vir de artigos científicos, podem vir de livros, podem vir de sites, podem vir, né? Eu vou pesquisar, né? É muito comum as pessoas falarem assim, eu vou pensar numa forma diferente de fazer isso. Aí você vai lá e vai pesquisar, né? Então, ele pode vir, por exemplo, de artigos científicos, mas pode vir de uma série de outros lugares. Eles podem vir de patentes de marcas, produtos e processos. De novo, eu falei para vocês no início que um dos elementos do empreendedorismo são as ideias, mas que não necessariamente essa ideia é sua. E aí, o que eu faço? Eu penso em comprar uma patente. Tomara que vocês pensem em comprar e não se apropriar, né? E aí tentar modificar aquela patente para que aquilo haja uma quebra de patente. Num terceiro momento, eu posso pensar num problema da sociedade, um problema da minha empresa, um problema da organização onde eu trabalho, um problema da minha comunidade. E aí, isso para mim, os problemas que acontecem podem ser fonte de ideias. Como é que eu vou fazer para mudar isso daqui? Eu visitei uma empresa do segmento alimentício ontem, visitei uma empresa do segmento alimentício ontem, e é uma empresa que ela faz produtos para as indústrias de sorvete. E é muito interessante, né? Eles misturam uma série de ingredientes numa panela gigante, panela de 3.500 quilos, a temperatura é controlada e ele fica fazendo um ciclo, né? Então, eles colocam naquela panela bate numa determinada temperatura, aquela panela está aquecida, ela joga para um reservatório, o reservatório está temperatura baixa, ele joga para aquele reservatório através de uma tubulação, naquela tubulação tem uma pá gigante que ela fica batendo e ela fica movimentando uma série de esferas de aço. E essas esferas de aço fazem o refino do produto, ou seja, ele vai quebrando as partículas para tornar aquele produto mais líquido e não tão pastoso como ele estava. Isso fica o tempo inteiro. E, obviamente, gente, quando troca o produto que está sendo produzido, o que eles precisam fazer? Eles precisam desmontar a máquina e lavar todos os componentes, até para não dar aquilo que a gente chama de contaminação de alergênicos, ao glúten, ou lactose, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, eles desmontam, fazem uma lavação, e aí imagina o que é você lavar 5.000, 10.000 esferas. Esse é um problema daquela empresa. E eles se juntaram para pensar numa forma de lavar aquelas esferas de uma maneira mais rápida e mais eficiente. E eu vi, eu tive o privilégio de ver ontem, sendo usado esse dispositivo, então, para lavar as esferas. Primeiro para recolher ela desse reservatório, lavar e depois para ela voltar para o reservatório de novo. O que acontecia ali? Tinha um problema, e as ideias surgiram para resolver este problema. Gente, para a gente fechar aqui, para a gente
fechar a nossa conversa, porque eu tinha como objetivo aqui falar de empreendedorismo, falar de criatividade e fechar com design thinking, mas o design thinking não só para negócios, o design thinking para a nossa carreira. Né? E aí, de novo, né, como é que eu posso usar o design thinking no meu dia a dia para resolver os meus problemas e os problemas das organizações? E aí eu volto aqui naquela imagem, né? A gente tinha uma imagem um pouquinho diferente, essa imagem é uma imagem da Endeavor, aliás, né? A Endeavor e o Sebrae são institutos que estimulam o empreendedorismo, que ajudam, né, as comunidades do empreendedorismo. Eu pego essa imagem, então, lá do Endeavor e trago para cá. E aí a gente tem com palavrinhas um pouquinho diferentes aquilo que a gente tinha lá, né? Mas a gente tem um entender. Então, eu preciso entender a necessidade do meu usuário, entender a necessidade do cliente, entender a necessidade da minha organização, entender a necessidade da sociedade, da comunidade na qual estou inserido. Entender, e o entender, esse entendimento vem de empatia. Num segundo momento, eu vou fazer uma observação, né, para ver se aquilo que eu entendi, né, se a minha empatia de fato está certa, então eu faço alguns apontamentos, eu defino aquilo que seria uma ideia, uma possível ideia para resolver aquele problema, idealizo, prototipo, ou seja, eu vou criar protótipos, e a gente viu aqui formas de criar protótipos, e aí eu vou testar, e esse testar é pivotar. Então, veja, eu fico fazendo um looping aqui quantas vezes for necessário. Eu vou pivotando com os meus clientes, e a hora que está ok, né, que abriu o gate, abriu o portão dizendo o teste está ok, eu vou lançar aí efetivamente, eu vou produzir esse produto, esse software, esse aplicativo, né, ou esta solução para aquilo que eu quero. Então, o Design Thinking, ele tem esse formato, né? E eu espero, gente, que esse nosso bate-papo ele tenha sido esclarecedor, mas muito mais do que esclarecedor, né? Porque, vamos lá, gente, se vocês colocarem aí no YouTube, né, explicação ou vídeo sobre Design Thinking, você vai aparecer uma série de vídeos, mas que, com os exemplos que eu tenha trazido aqui, eu tenha ilustrado, né, melhor para vocês, e vocês tenham tido o entendimento, né, disso que a gente se propôs. Eu vou pedir, gente, para que vocês coloquem no chat que temas vocês gostariam, né, que fossem tratados em próximos momentos, em próximos encontros como esse. Eu vou pedir para vocês digitarem aí no chat. Então, nós falamos aqui de empreendedorismo, criatividade, design thinking para negócios e para as carreiras. O que você gostaria de ter como tema nos próximos momentos, próximos encontros como esse? Você consegue fazer isso aqui para mim? Se você não colocar no chat, não tem problema, né? Você pode mandar para a coordenação, né? Coordenação acadêmica, ou para algum professor específico, que ele vai fazer isso chegar até a coordenação, até a gerência, né, da instituição. Gente, de novo, né, as perguntas que foram colocadas aqui que eu não consegui responder em função da limitação de tempo, ele será respondido oportunamente, né? Com certeza as perguntas chegarão para mim e eu responderei para vocês. Eu desejo sucesso, né, na carreira profissional de vocês, na vida pessoal de vocês, né, que vocês sejam felizes. Eu acredito muito, né, que Deus nos colocou, né, nos fez ser humano, nos fez carne e osso para que sejamos felizes, então que vocês sejam muito felizes. Se vocês quiserem me encontrar, né, eu só tenho uma única rede social, que é o LinkedIn, né? Então, se vocês quiserem me encontrar lá, Jadson Alberto Borba no LinkedIn, vocês vão me encontrar. Se vocês pedirem conexão e eu, né, aceitar, que eu aceito, né, vou aceitar, depois vocês mandam mensagem para mim dizendo que você assistiu, a esse encontro, você participou, só para eu saber de onde eu conheci vocês, de onde vocês me conheceram. Combinado? Então, tá joia. Gente, trouxe aqui algumas referências bibliográficas, algumas porque a gente usou aqui inúmeras, eu não criei nada disso, né? Seria muita presunção minha dizer que eu criei conceitos, eu não criei conceitos de nada. Então, a gente usou alguns livros que estão aqui, né? O livro do Andreassi Ventura, né? Inovação e Empreendedorismo. Usamos o livro do professor
Dênio Murilo da Cunha, que é um amigo meu, sobre empreendedorismo. Usamos o livro O Empreendedor, né, Fundamentos da Iniciativa Empresarial. O livro do Dornelas, que é um clássico, né, Empreendedorismo Transformando Ideias em Negócio. Ainda, né, o livro do Richling, que é Empreendedorismo, do Maximiano, Administração para Empreendedores, e Tarja, Empreendedorismo, Conceitos e Práticas Inovadoras. Né? Enfim, diversas bibliografias, mas se vocês pesquisarem, terão uma série de outras. Gente, muito obrigado, né, por vocês estarem aqui, muito obrigado para aqueles que também vão me assistir depois, né? De fato, espero ter contribuído para a vida de vocês. Um abraço, boa noite para vocês e até breve.